E a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China está longe do fim. O presidente Donald Trump confirmou que deve anunciar novas taxas para produtos eletrônicos nesta semana, dias depois de isentar smartphones das cobranças. Fabrício Knight, que nosso editor de internacional já está por aqui, o que dá para a gente esperar, o Fabrício, dessas tarifas que devem ser anunciadas nessa semana? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia, Soraya, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente pode esperar tarifas para os semicondutores fabricados lá na China. Essa foi a promessa de Donald Trump, que a gente vê aqui na imagem, que estava ontem voando no Air Force One, o avião presidencial dos Estados Unidos. Ele confirmou isso numa conversa com repórteres por lá. Na sexta-feira, ele isentou produtos eletrônicos chineses daquela taxação que a gente viu de 145%, até porque isso teria um impacto enorme na economia americana. Imagina, um iPhone, por exemplo, que custa $600 nos Estados Unidos, passaria para $1.200 ou até mesmo mais, de acordo com essas tarifas que estavam sendo aplicadas. Ele isentou esses produtos, mas confirmou que deve anunciar tarifas diferentes para semicondutores, para produtos eletrônicos em geral, até porque os semicondutores fazem parte de todos eles, desde um celular até um carro elétrico, mas vai anunciar tarifas, então, diferentes para esse tipo de produto já nos próximos dias, nas próximas semanas. Ele não especificou exatamente quando que será a data desse anúncio. Agora, aqui tem dois pontos para a gente analisar. Primeiro, ele pode estar fazendo uma sinalização para o mercado. A gente lembra que, conforme as tarifas iam aumentando na semana passada, os mercados reagiam muito mal, com queda no mundo todo. Quando ele anunciou a suspensão das tarifas para todos os países, em exceção da China, por 90 dias, os mercados já reagiram bem. As bolsas fecharam em alta na sexta-feira e abriram até em alguns lugares em alta nesta segunda. Agora, se ele anunciar novas tarifas para a China, risco da coisa mudar novamente. E aí tem um outro ponto. Donald Trump diz que quer que os Estados Unidos produzam chips e semicondutores no seu território, na própria indústria americana, o que não acontece nesse momento, porque a China tem menores custos de produção e também tem uma mão de obra até mais qualificada do que a americana nesse momento, além de ter mais opção de mão de obra. A gente está falando aqui de um país de 1,5 bilhão de habitantes contra um outro país de 300 milhões de habitantes. O que acontece aqui e como que isso pode afetar o Brasil, Nonato? A gente lembra, um iPhone, por exemplo, estou falando aqui do iPhone para ser algo que todo mundo compreenda, mas vários produtos eletrônicos têm o preço tabelado. Ou seja, se um iPhone produzido na China e vendido nos Estados Unidos passa de $600 para $1.200, o mesmo iPhone aqui no Brasil, que é produzido em Jundiaí, também vai aumentar de preço. E não tem nada a ver com a política brasileira ou com algum tipo de política econômica aqui do nosso país ou da nossa região. E sim uma briga que, em teoria, não deveria nos afetar. Mas as cadeias de produção hoje em dia funcionam assim. Então, muitos produtos podem subir de preço. Computadores, celulares, carros elétricos, tudo isso pode acabar tendo um aumento nas próximas semanas, de acordo com as tarifas que Donald Trump deve anunciar já nos próximos dias. Fabrício Knight, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Bom, Alan Gani, parece um governo que a cada dia tem uma nova taxa. É o governo das taxas do Donald Trump. Agora a gente está nessa expectativa para os eletrônicos, Gani? Exatamente, Nonato. E não faz muito sentido, né? Você, por exemplo, taxar separadamente os componentes eletrônicos e não taxar o celular como um todo. Não faz sentido nas cadeias de suprimento e não faz sentido lógico, sentido econômico. Mas foi assim que Trump anunciou. Então, por enquanto, os celulares ou computadores estão isentos, mesmo que os seus componentes sejam taxados separadamente. Isso significa que se você comprar o computador como um todo, não tem taxa. Mas se você comprar peças desse computador separadamente, aí vai ter taxa. Agora, de qualquer modo, o mercado interpretou isso como uma sinalização de que Trump estaria mais disposto a negociar. Os futuros lá nos Estados Unidos operam em alta e na sexta-feira a nossa bolsa aqui fechou no positivo, assim como lá fora, né? Seguindo o movimento no exterior, com alta de 1,05%. O dólar agora é cotado em queda, ou seja, é uma boa sinalização, porque significa que houve uma diminuição na aversão ao risco. Mas, se tratando do presidente dos Estados Unidos,
em relação ao tarifaço, tem muita coisa ainda para rolar, Nonato, porque é um vai e vem constante e, claro, essa instabilidade não é boa para o mercado financeiro. Os investidores não gostam disso, pelo contrário, eles querem a previsibilidade. Não só os investidores, Deise Ciocari, nossa comentarista, está com a gente, e aí fica também um trabalhão para a diplomacia, né, Deise, administrar esses humores e esse vai e vem de tarifas que o Trump vai propondo, porque afeta a China, mas também, como disse o Knights, que afeta globalmente todo mundo, né, Deise? Nonato, e essa não é só uma disputa por tarifas, né? Ela é uma disputa por hegemonia tecnológica e industrial, né? Então, afeta a diplomacia, afeta a economia, afeta todos os lados, né? E aí é também um controle pela próxima revolução industrial, que a gente está vendo aqui, né? Os rumos da próxima revolução, do que vai acontecer agora com a tecnologia no mundo, né? E isso acaba provocando o que a gente está vendo desde o início do mês, né? A incerteza global, isso acaba pressionando principalmente os mercados emergentes, e essa disputa entre essas duas gigantes, entre a China e os Estados Unidos, tem provocado incerteza no resto do mundo, e o que a gente tem visto, que tem conseguido exportar, é justamente essa instabilidade, né? Que é o que a gente vê acontecendo principalmente nos países emergentes. A gente não sabe quando isso vai acabar, mas o que a gente sabe é que o Brasil, no meio disso tudo, tem que encontrar novas oportunidades e não ficar dependendo de mercados como a China.